Olá, queridos amigos do Saber Direito. Eu sou Helder Saraiva, professor de Direito Administrativo, advogado, e hoje nós chegamos à etapa de interagir com os nossos alunos. Eu gostaria de apresentar para vocês a Luísa. Ela é profissional e estudante em relação a recursos humanos, e o João é estudante do curso de Direito e está no 9º semestre. E também vamos ter a participação dos alunos por meio da internet ou dos canais nas redes sociais. Nós elaboramos um conjunto, abrimos a oportunidade para um conjunto de perguntas para que eles possam tirar suas dúvidas ligadas ao tema que nós ministramos durante essa semana, que vem a ser o quê? Os serviços públicos e o Estado brasileiro, e que nós possamos, de forma descontraída, fazer os esclarecimentos em relação a esse assunto. E aí, nós vamos começar com a Luísa. Luísa, me diz, qual seria a sua dúvida? Minha dúvida, professor, seria a incapação e a caducidade. Como posso fazer essa diferença? Interessante. E antes de mais nada, é uma dúvida recorrente, tá certo? Não só da sociedade, mas de diversos profissionais de direito. A incapação e a caducidade são extinções do contrato administrativo. Melhorando a nossa explicação, quando o Estado entrega o serviço à iniciativa privada, pode acontecer desse contrato não dar certo. E por diversas razões. Ou mesmo o Estado não achar tão interessante que este contrato esteja na mão do setor privado. Quando acontece que o contrato não seja bem desenvolvido por meio do setor privado, o serviço seja ruim, ele será extinto por caducidade. Caducidade nos serviços públicos é sinônimo de serviço mal feito. Então, o Estado intervém, toma o serviço para a garantia do bem-estar da sociedade. E encampação significa trazer de volta. O que nós precisamos de atenção? Encampação significa que o serviço está sendo prestado de forma satisfatória, mas o Estado quer o serviço de volta. Nós falamos de privatização, mas a ideia é voltar atrás na ideia de privatizar ou deixar na mão do setor privado. O Estado deseja que o serviço volte à administração do setor público e é fundamentado simplesmente no interesse público. É sempre bom lembrar que, neste caso, é passível de indenização e é necessário uma autorização por lei, não é meramente por vontade de extinção contratual, ok? Ok, professor. E aí, gente, agora que nós falamos com a Luísa, vamos para as perguntas do WhatsApp. Meu nome é Amanda Cristina Branco, sou estudante no 6º semestre de Direito na UNB, em Brasília, no DF. E, professor, quando a administração pública desenvolve serviços comerciais, é caracterizado como serviço público? Vamos responder a Amanda. Os serviços comerciais é quando o Estado desenvolve atividade de intervenção na economia. É uma atividade de prevenção. O Estado começa a agir como iniciativa privada. Eu poderia alocar em duas reflexões. Primeiro, isso é uma função administrativa. Isso é um comportamento próprio da natureza dos três poderes na função executiva. Mas dentro do critério técnico ou essencial de serviços públicos, não é considerado. Diversos doutrinadores afirmam que, quando se trata da atividade da exploração econômica ou da exploração comercial, eu não posso caracterizar como serviço público no sentido técnico.
muitas vezes eu estou explicando e eu falo da seguinte forma: quando o Estado está ganhando dinheiro, está lucrando, ele de certa forma se rebaixa, ele perde a sua supremacia e fica em pé de igualdade com a iniciativa privada. Ele vai se despir do seu poder para que ele possa concorrer. Agora, o que nós temos que ter atenção é que essa intervenção ou esse comportamento como setor privado, ele só pode ser feito se houver necessidade de proteger direitos. Como, por exemplo, a Caixa Econômica faz financiamento habitacional, mas ela tem a obrigação de ter juros diferenciados em relação a outros financiamentos, para a garantia do artigo 6º. O Banco do Brasil, ele tem as políticas de empréstimo em relação à atividade de agricultura, porque ele é a responsabilidade deste tipo de fomento. Mas, respondendo a Amanda, tá certo, Amanda? Não é considerado como serviço público no sentido essencial, no máximo no sentido genérico, como tudo que o Estado entrega à sociedade, tá certo? Ótima pergunta. Agora, vamos falar com o João. João, qual é a sua dúvida? Professor, as agências reguladoras foram criadas por qual motivo em relação aos serviços públicos? As agências reguladoras, elas foram criadas com a finalidade de fiscalizar os serviços que originariamente eram públicos e passaram para a iniciativa privada pelo efeito do que nós chamamos de delegação ou privatizações. Isso veio no meio dos anos 90, ou final dos anos 90, e a ideia é garantir a segurança e a qualidade dos serviços que agora estão na atividade privada. Nós temos que perceber também que as agências reguladoras, elas não só fiscalizam os serviços públicos, elas também fiscalizam os serviços que sempre foram privados, essencialmente privados, mas são de alta relevância pública. Se nós percebemos, se a gente for perceber a atividade de comunicação, rádio, televisão, cinema, são atividades que sempre estiveram na mão do setor privado e a regulação por agências reguladoras, porque são de alta relevância. Mas as agências reguladoras, principalmente em suas características, elas chegaram com a ideia de garantir a efetividade e os princípios dos valores públicos em relação a estes contratos estabelecidos. Essa foi a grande contribuição. Obrigado. Vamos lá, vamos para as perguntas do WhatsApp. Meu nome é Guilherme Pires, eu sou estudante do 6º semestre de Direito na UDF Distrito Federal. Como se classificam os serviços de transporte por aplicativo dentro da teoria de serviços públicos? Guilherme, hoje é um desafio falar sobre a questão de transportes no Brasil, até porque há uma mutabilidade muito grande. Hoje, nessa versão contemporânea, nós temos agora o serviço de transporte por aplicativo. Se nós olharmos e a gente voltar no passado muito recente, nós temos o táxi. Tá? O táxi, na sua versão original, eles eram por permissão. E muitos ainda têm esse documento com nomenclatura permissão. Mas se a gente olhar direitinho, o táxi, ele seleciona, ele escolhe a pessoa da qual ele vai fazer o deslocamento. Então, ele é principalmente uma titularidade privada que gera um benefício público. Quando ele possui essas características, ele vai delinear uma atividade chamada, ou uma entrega de serviço chamada autorização. Pois bem, quando nós falamos em relação aos aplicativos, essencialmente eles não teriam nenhuma relação com o Estado, porque a pessoa simplesmente iria solicitar e ia receber a credencial daquele serviço.
Porém, com manifestação de setores ou de classes trabalhadoras de transporte, eles começaram a ser regulados por legislações, tanto legislações municipais ou legislações estaduais. Então, o documento que tem as características do aplicativo é a autorização, serviço prestado que a essência dele é particular, é a seletividade e também com relação a interesse público, que é garantir o transporte da sociedade. Ele é precário porque o Estado pode rescindir a qualquer momento e ele é discricionário. O Estado não tem vinculação nenhuma em manter ou continuar as atividades em relação aos aplicativos. Poderá acontecer de você vir em algum lugar chamar permissão. Muitas vezes acontece que o ato administrativo publicado por uma instituição, ele tenha um nome diferenciado do qual a teoria manda na sua resolução geral. Isso aí não retira a qualidade do nosso comentário. A nossa ideia é te passar ou fornecer o nome essencial. Agora, se o documento for redigido de uma forma inadequada, aí é mais uma questão de correção ou adaptação, ok? Luísa, agora é com você. Professor, em que o convênio ele pode gerar um benefício para o Estado? Vamos lá. Quando nós falamos sobre convênio, ele é uma forma em que o setor público e o setor privado possuem interesse em uma mesma atividade. Diferente de um contrato administrativo, o contrato administrativo ele possui uma sobreposição do Estado sobre o contratado. Por isso que tem cláusulas impositivas, tem entregas de resultados. O convênio não. O convênio, ambos têm necessidades. Por exemplo, pode acontecer que em determinado parque, tá, um parque de vivência, uma empresa de diversões queira estabelecer alguns pontos para entregas de serviços. Porém, aquele parque precisa de melhorias e aí eles estabelecem um convênio. Essa empresa, digamos, ela vai ter as partes da qual ela, digamos, vai exercer cobrança, mas em contrapartida, ela vai ter partes que vai abrir a comunidade e vai fornecer isso gratuitamente. E, em contrapartida, o Estado vai viabilizar isso para ela. O contrato, ele sempre tem prazo determinado. O convênio não. O convênio, ele vai ter uma redação, mas ele pode ser reeditado várias vezes, porque a ideia dele é o equilíbrio de forma comutativa. Nós podemos dizer que é uma o nome aqui eu estou usando de uma forma genérica, mas é uma soma de forças por um interesse comum, tá? Porque quando a gente fala de contrato, eu preciso de você para um determinado serviço. Agora, quando é um convênio, um precisa do outro, pode ser por temporário ou para algo que não tem um prazo essencial para acabar. É isso que nós falamos sobre convênio. Essa é a ideia essencial. Obrigada. Vamos lá do WhatsApp? Vamos ver qual é a pergunta que chega? Judicialmente, como posso exigir a efetivação de um direito por um princípio? Essa é uma pergunta boa, Amanda. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa está em estado grave, busca um determinado atendimento hospitalar e aquela área está com falta de demanda de médicos, né, de profissionais na área de saúde. E o serviço, normalmente, nos últimos 3 anos, naquela rede hospitalar, demorava 1 mês para ser atendido. Pela ausência fortuita dos médicos, agora vai demorar 3 anos.
vocês concordam comigo, tecnicamente, que vai faltar a regularidade. E as pessoas têm expectativa no serviço. Agora, não existe um texto legal, uma norma dizendo deverá ter tantos médicos aquele mês. Essa norma não existe. Mas existe um princípio que diz que o serviço deve atender minimamente a pesquisa, a expectativa das pessoas. Então, Amanda, o que acontece? Quando a gente vai olhar lá para o artigo 5º da Constituição, e aí nós temos várias normas, é claro em mostrar que quando a violação de regra ou princípio de direito líquido e certo, é direito do interessado apresentar mandado de segurança. A jurisprudência, tanto no STJ tanto no STF, que os remédios constitucionais ou as ações judiciais para apreciar garantias dos direitos fundamentais podem ser fundamentadas em relação a princípios. E a gente vê muito em relação ao direito à vida, em relação ao direito à liberdade, com relação ao direito à igualdade. Só que se a gente prestar atenção com bastante acuidade, o artigo 6º da Constituição, ele garantiu como direito social o direito ao transporte. E está lá também o direito à saúde. E são direitos fundamentais. E nisso, então, eu posso usar o princípio para reclamar a vindicação de um direito. E depois de responder a Amanda, a gente vai dar um breve intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Oi, gente, voltamos aqui com o Saber Direito, naquele momento que nós temos aquele bate-papo e aquele debate com perguntas e respostas com os alunos. Hoje eu estou conversando aqui, nesse segundo tempo, com o João, e eu quero saber alguma dúvida dele sobre o assunto de serviços públicos. João, é com você. Professor, quais são as melhorias das agências reguladoras em regime especial ao serviço público? João, muito obrigado. As agências reguladoras, elas possuem, vou usar o termo no presente, papel fundamental em relação ao sucesso das concessões e permissões em serviços públicos. Então, por este papel fundamental, elas necessitam ter características diferenciadas, porque elas envolvem o interesse de muitas pessoas. O que acontece? Todas as agências reguladoras, até o presente momento, elas foram criadas como autarquias em regime especial. Autarquias em regime especial nós podemos chamar de forma didática como superautarquias. Uma autarquia comum, o diretor dela, ou o presidente, depende do regimento, ele pode ser exonerado como um cargo comissionado, de livre nomeação e livre exoneração. Agora, nas autarquias em regime especial, ele possui estabilidade. A partir do momento que ele é indicado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado, o Senado ele tem um mandato de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, e durante esse período ele só pode ser exonerado a partir do momento que ele cometa um ato de improbidade ou gere instabilidade para o serviço. O conselho do qual vai auxiliá-lo na direção, o conselho tem que ser técnico. Eu não posso indicar para o conselho pessoas meramente por cunho ou vinculação política. Se a pessoa não tiver um currículo adequado à área da agência, ela não será aceita. A agência reguladora ela também tem capacidade de intervenção normativa, tanto acrescentando como reduzindo direitos. Então, essa modalidade em regime especial capacitou as agências reguladoras a terem muito mais força para cobrar e fiscalizar os serviços públicos que foram repassados ao setor privado. Agora, só um conselho ou uma indicação. Estar em autarquia em regime especial
é uma escolha prática da administração. Elas poderiam ser criadas por órgãos ou até mesmo por fundações públicas pela mesma característica, tá? Sem problema nenhum. A essência é que sejam pessoas jurídicas de direito público. E isso já foi cobrado em provas também, tá? Obrigado. Tá certo? É importante ressaltar isso daí. E agora é com relação ao pessoal do WhatsApp. Vamos nessa? Se um hospital deixa de pagar a conta de luz, mas a suspensão da energia poderá levar a vida de pessoas em risco, como a lei administra o conflito entre o direito fundamental e a preservação ao erário? Quando se fala da conta de luz, ela, em regra, ela pode ser cortada, tá? Porque é um serviço individual. Agora, vamos falar sobre isso daí. Os serviços individuais, não sendo mesmo a luz ou outros, eles só podem ser cortados por notificação prévia. Primeiro eu aviso que vou cortar, depois eu corto, tá certo? Agora, quando esse serviço de iluminação ele atende a questões essenciais da sociedade, como, por exemplo, iluminação a hospitais, a ginásios, iluminação, por exemplo, a quadras poliesportivas, ou a iluminação pública de um município, porque o município paga conta para o Estado, não poderá haver corte da energia, porque o prejuízo à sociedade é muito maior do que o da natureza econômica, tá certo? Em regra, não haverá corte quando houver proteção ou iluminação à coletividade. Claro que também essa proteção ao corte pode acontecer até aos particulares, porque pode ser um hospital particular, pode ser uma escola particular também, tem que ter atenção sobre isso. Quando eu te digo sobre essa situação, e também falo aqui aos alunos presentes, são decisões jurisprudenciais. Então isso foi avaliado de caso a caso. E aonde tem mais jurisprudência sobre o caso é em relação ao STJ, tá certo? E quando se fala em conflitos de direito na área de serviços públicos, sempre vai prevalecer o interesse da coletividade. O interesse da coletividade se sobrepõe ao interesse individual, mesmo que seja uma pessoa jurídica do Estado. Porque muitas vezes a companhia energética é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ou mesmo uma autarquia, é uma instituição, vou usar a expressão, do governo. Mas, se ela cortar a luz, vai prejudicar toda uma sociedade. Então, quando houver coalizão de direitos, sempre vai prevalecer o direito coletivo ou o direito difuso. Mas aí, terminando, Guilherme, nós vamos organizar o pensamento assim. Primeiro, o particular pode ter o seu fornecimento suspenso previamente notificado. E as instituições que trabalham com coletividade, como hospitais, tá certo? Como escolas, mesmo particulares, poderão ter o serviço preservado por interesse da sociedade, tá certo? Luiz, é com você. Vamos lá. As diversas parcerias com o setor privado não podem gerar uma ameaça ao princípio da proteção e confiança ao setor público? Ótima pergunta. O princípio da proteção à confiança é a certeza ou a busca dessa certeza que o Estado vai fazer o que promete. Ou seja, se eu matriculo meu filho na escola pública, eu presumo que haverá professor. Ou, se eu faço uma ocorrência na delegacia, eu presumo que haverá policiais que trabalham com a verdade. Se eu faço um concurso público, eu presumo que quem vai ser nomeado primeiro é a pessoa que ficou em primeiro lugar, ou vai ser chamado à lista de aprovação. E isso é a proteção da confiança, é que o Estado vai seguir as regras que ele mesmo criou. Este princípio, normalmente, ele é desconhecido da sociedade, ou mesmo da comunidade, mas ele tem um outro nome que é chamado princípio da segurança jurídica.
O princípio da segurança jurídica, ele é muito conhecido assim, é o ato jurídico perfeito, é o direito adquirido, que é o que eu recebi do passado, e a coisa julgada. Se o processo já não tem mais recurso, é aquela decisão. Mas segurança jurídica pode ser vista em outra acepção, é a segurança que a lei que foi criada pelo Estado seja cumprida pelo próprio Estado. E eu só vou confiar numa administração que cumpre as suas próprias leis. Então, se o serviço é feito pelo próprio Estado, em tese, eu tenho acessibilidade a esse princípio. Agora, quando esse serviço é entregue a outra estrutura que não é pública, eu vou questionar, será que este princípio é válido? Nós temos que entender o seguinte, que aquele que recebe o serviço vai representar ou vai agir ou deve agir em nome do Estado. E caso ele não vá agir em nome do Estado ou não vai representar, o Estado tem todos os instrumentos para tomar esse serviço para ele, como a encampação, como a caducidade, como a anulação. Então, o princípio da proteção da confiança não está firmado somente na questão em relação ao serviço ser desenvolvido pela outra pessoa, mas quando ele é desenvolvido, ou não for desenvolvido bem, que o Estado retome para ele. O princípio da proteção da confiança, ele não prejudica em nada, quer dizer, o princípio da proteção da confiança, ele não tem nenhum prejuízo em relação às delegações. Pelo contrário, se a delegação faz a melhora do serviço, ele está sendo mais aplicado. Ele deixa de ser aplicado quando o serviço não é fiscalizado. Terminamos aqui as nossas aulas. Eu quero agradecer o João, quero agradecer a Luísa, quero agradecer o Guilherme, quero agradecer a Amanda, enfim, quero agradecer a todos eles pela participação com a gente. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam essa semana e fale com a gente por meio aqui da TV Justiça. Quero agradecer a toda a equipe do Saber Direito pela paciência, pela amizade, pela parceria e pelo acolhimento. Nós, durante essa semana, falamos sobre a construção e a efetivação do serviço público no Brasil. Falamos sobre a classificação dos serviços públicos, sobre as concessões, permissões e delegações. Falamos sobre as modulações contemporâneas, tá certo? Como as parcerias públicos-privadas e as concessões administrativas. E falamos de como o Estado responde caso cause prejuízo por meio do serviço público ou aqueles do setor privado que o represente e o papel das agências reguladoras na fiscalização dos serviços públicos. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Um grande abraço. E você que acompanha a TV Justiça, continue seguindo a programação e lembre que as nossas aulas vão estar nas redes sociais, no YouTube e nos canais pertinentes à TV Justiça. Grande abraço, tudo de bom. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.